Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 8 de março de 2024. Estamos aqui, né, irmãos? Vivos, caminhando, juntamente com todos os irmãos, toda a igreja, né? Em direção a Jerusalém Celestial, imitando as virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, né? Na esperança de sermos contados no meio delas, naquele grande dia do arrebatamento, para participarmos das bodas do Cordeiro, né? Quando seremos servidos pelo Senhor Jesus, né? Amém, aleluia, hosana, maranata, aleluia. Paz e graça chegam todos nós. Pai, graça e misericórdia, né, irmãos? Essa é a saudação da igreja, né? Paz, graça e misericórdia seja com todos nós, todos os dias da nossa vida. Amém, né? Então, irmão, repetindo aí o aviso, né? Ajuntamento domingo, dia 10, no próximo domingo, lá no Acaracuzinho, na Escola Zé Milton, né? Ali na Avenida Central, primeira escola ali, bem pertinho dos terminais, né? Terminais do trem e dos ônibus. Tá certo? E vamos continuar aqui com nossos vídeos. Estamos falando dos julgamentos e dos juízos, né? Falamos aqui dos ensinos do Senhor Jesus acerca dos julgamentos e dos juízos, né? Vimos aí, né, que esses ensinos, né? O Senhor Jesus disse que ele não veio julgar o mundo, né? Ele veio salvar, né, o mundo, claro, certo? Mas também está escrito que ele veio desfazer as obras do diabo. Então, na verdade, ele não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo das obras do diabo. Então, ele condenou, ele julgou, né, o diabo, os espíritos imundos, conforme nós já vimos aí, né, lá no capítulo 20, né, de 19 e 20 do Apocalipse, nós vimos lá o final do julgamento dos espíritos malignos, né? E o Senhor Jesus várias vezes falou sobre eles, né? Não é isso? Então, irmão, então isso aí é o Senhor Jesus ensinando, né? Não julgueis para não serem julgados, né? Não sejais hipócritas, né? Quem for julgar, julgue segundo a reta justiça, que é a palavra. Ele diz, eu mesmo não julgo o mundo, mas a minha palavra julga. Então, a palavra julga o mundo. A palavra julga a igreja, certo? Então, quando alguém fala a palavra, é um julgamento para nós. Porque quem está dentro da palavra, né, está sendo o quê? Absolvido, digamos. E quem está fora está sendo condenado. É o que ele diz, né? Então nós vamos ver agora os ensinamentos dos apóstolos, né? A respeito dos julgamentos e dos juízos, né? Então nós estamos vendo aqui que quem fala a palavra está fazendo um julgamento, certo? Então a igreja é a dona da palavra, é a dona da verdade. Então toda vez que a igreja fala palavra, segundo aquilo que está escrito, e não segundo a opinião de quem fala, ele está fazendo um julgamento, primeiramente da igreja e também do mundo. Não é isso? Porque o julgamento começa pela casa do Deus vivo, né? Que nós vamos ver exatamente esses ensinos aí apostólicos. E nós vamos começar aqui pelos Romanos, né? No capítulo 14. Vamos ler aqui algumas coisas e verificar o que está sendo falado. 14 não, pelo capítulo 2, desculpa. Capítulo 2 de Romanos. O que ele vai dizer aqui, 2:1? Portanto,
És inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Então essa palavra de Paulo aqui está em consonância com aquilo que Jesus disse, né? Não seja um hipócrita. Né? Você está corrigindo o irmão, certo? Segundo a tua opinião própria, e você está fazendo a mesma coisa que ele faz, ou talvez pior. Né? E aí ele diz ainda, continua aqui, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Olha aí. Então o juízo de Deus é segundo a verdade, é segundo a palavra. A mesma coisa que o Senhor Jesus disse. O que foi que ele disse? Julgai segundo a reta justiça. Né? Então, quando a igreja fala reta justiça, fala a verdade, ela está falando o juízo de Deus, né? Sobre quem está ouvindo, digamos. Né? E vamos lá. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, né? Cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Né? Claro que não, né? Então ele está reprovando aqui quem faz a mesma coisa ou pior e está querendo julgar e está querendo corrigir alguém, digamos, né? Ou fazendo um mau juízo, né? Porque às vezes a gente, julgando pela aparência, nós vamos fazer um mau juízo de alguém, né? A aparência é isso. Eu não... Eu estou julgando segundo a carne, como está escrito também. Não julguei segundo a carne, ou seja, não julguei segundo a minha opinião, segundo a aparência, segundo aquilo que os meus olhos estão vendo, né? Eu tenho que julgar segundo aquilo que está escrito, né? Ou melhor, eu tenho que ensinar a palavra, a verdade, falando aquilo que está escrito, e não aquilo que é a minha opinião, aquilo que eu entendo e que às vezes o entendimento não tem nada a ver com aquilo que está escrito, né? E aí no versículo 4 do capítulo 2 de Romanos está escrito o quê? Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Né? Então é isso aí. Quem julga as pessoas segundo a sua própria opinião está desprezando a palavra. Está desprezando o que ele está dizendo, que as riquezas da benignidade, da paciência, da longanimidade, né, do Deus vivo, né, do Altíssimo, ignorando, né, desprezando e ignorando a verdade, a palavra, né, que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, né? Então nós estamos vendo aqui que os ensinamentos apostólicos estão em consonância com aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Aí não poderia ser diferente, né? Porque eles receberam os ensinamentos do próprio Senhor Jesus, né? Aí nós vamos ver aqui para o capítulo 14 de Romanos, né? Capítulo 14 de Romanos, no versículo 1, ele começa a dizer o quê? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, né? Então nós sabemos que podemos estar enfermos na fé, né? Acreditando em coisas que não se conformam com a palavra, certo? Ou fazendo, né? Acreditando, crendo, tendo opinião particular sobre determinadas coisas, determinadas doutrinas da igreja, né? Contrariando aquilo que está escrito. Então isso aí é uma enfermidade na fé, né? Aí o irmão que está enfermo na fé, nós vamos fazer o quê? Vamos repudiá-lo? Não, né? Nós vamos sim corrigi-lo, mas não em contenda. Em contenda aqui é o quê? Contenda é opinião própria, opinião particular. Não é assim que nós vamos corrigir qualquer que seja, né, digamos, a enfermidade da fé.
Mas nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.